Bonjour! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Boa Parte. E novamente gravando nos estúdios Inhout. Se você tem interesse em gravar o seu próprio conteúdo, entre em contato no @Inhoutcast, o link está na descrição, e peça mais informações. E hoje estou com uma convidada muito especial. Michele, de novo, você está falando que é convidada especial? Sim, porque todos nós somos especiais e únicos, querida. E assim vai ser. Aqui eu trouxe a minha amiga Sara Eckert. Ela que é mentora de mulheres, coach também. E hoje ela veio falar, compartilhar, contribuir na boa parte, a boa parte que Jesus fez na vida dela. Então tem um antes e depois, né, Sara? Tem um antes e depois, com certeza. A velha criatura e a nova criatura, né? Amém. A minha também. Eu falo, meu Deus do céu, realmente ali não tinha Jesus não, mas tá bom. E ela vai contar pra gente como foi essa transformação, porque o que é legal de trazer cada vez uma convidada diferente, ou um convidado diferente? Porque você pode se identificar com partes diferentes dessas histórias, ou lembrar de alguém da tua família, e tenho certeza que a palavra de Deus e todos os testemunhos, elas sempre trazem uma semente muito, muito, muito importante dentro do nosso coração, para aumentar a nossa fé, ou para despertar a nossa fé também, né? E aí, Sara, antes de Jesus, quem era Sara? Antes de Jesus, a Sara era uma Sara sofrida. Sofridinha. Sofridinha. Coitadinha. Coitadinha dela. A gente tem que rir agora, né? Meu Deus do céu. Agora a gente pode rir. Mas, gente, que sofrência. Sofrência. Tudo era sofrido, era difícil. Não era sofrido e você via por uma perspectiva de muito sofrimento, ou realmente, em muitos momentos, era uma vida muito sofrida mesmo? Não, era mais uma percepção. Era mais a vitimização. A percepção da realidade. Eu percebo como se fosse isso, entendeu? A minha ótica, ela foi meio que treinada para ver as coisas difíceis, para me sentir pequena, para me sentir uma vítima da situação, para me sentir ofendida. Era tipo como se fosse uma lente que eu enxergava a mim e a vida, as pessoas. Bom. Então, assim, eu tinha muita facilidade em criticar, em achar defeito. E isso acontecia, obviamente, em relação a mim mesma. Sim, sim. E externalizava em relação às pessoas que estavam ao meu redor. Essa era eu. Essa era você. E aí, um belo dia, num dia ensolarado. Bom, se fosse assim, né? Não, seria, né? Mas nunca é. Como foi esse encontro? Tipo, não piscar. Você estava fazendo o quê? Estava buscando? Não estava? Foi alguém que trouxe uma palavra? Você ouviu, por exemplo, aqui a gente já teve testemunho de pessoas que nasceram na igreja cristã, mas não conheciam Jesus de fato. Foi descobrindo na caminhada quem era Deus mesmo, a prioridade dele na vida dela. E teve aquelas que não gostavam, como eu, que, meu Deus, a igreja evangélica, não sei o que, claro, se você é católica, nós também somos cristãs, mas eu tinha ojeriza e me reencontrei. E teve, enfim, como foi o teu momento? Aonde se deu esse despertar? Bom, se fosse simples assim, né? Não tipo, é. Acordamos, não tinha ensolarado, os passarinhos estavam cantando. Esse que veio uma luz, um pombo branco. Seria bom, né? Sobre nós. Bom, e daí a gente vai ter que voltar bastante no tempo. Porque eu sempre busquei. Eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou uma pessoa inconformada. Eu não aceito algo que não é bom sendo algo normal. Nunca aceitei. E por ver desde muito jovem, né, muito sofrimento que eu acabei convivendo com a separação dos meus pais, e isso eu falo não como culpa nem crítica, mas como uma realidade que eu vivi, um fato. E que gerou dores, gerou muitas dores na minha alma, nos meus sentimentos, enfim. Convivendo com essa situação muito difícil e vendo a minha mãe muitas vezes com uma vida difícil, né? Não que vivemos dificuldades em termos de vida. A nossa vida era uma vida muito boa, inclusive, assim, no sentido de conforto, de termos valores familiares, de termos estudo, isso a gente sempre teve. Mas de ver o sofrimento.
meio que era algo comum. Naturalizar. Uhum. Ah, é difícil, a gente sofre, porque, enfim. É normal. É normal. Eu falava, gente, não normal é normal. É você não sofrer, né? Não é normal. Eu falava, eu não aceito essa vida pra mim. Só que daí, nesse eu não aceito essa vida pra mim, eu, como uma maravilhosa adolescente, acredito que a maioria das pessoas passa por essa fase, né? Eu olhava e falava assim, não, eu não aceito, eu não quero essa realidade pra mim. E aí eu comecei a apontar para aquilo, como se fosse aquilo algo ruim. E não era o contexto de vida que eu estava vivendo, que eu desenvolvi, né? Que eu me desenvolvi, que eu cresci, que eu gostaria de viver. Então eu digo que eu sou inconformada porque eu sempre busquei por algo melhor, por respostas, por coisas que fizessem sentido para o meu coração. E aí isso foi desde a minha adolescência, né? E eu saí de casa muito cedo, aos 17, porque eu era inconformada com aquela situação. Eu falei, você nasceu onde? Onde você morava? Curitibanos, uma cidade do interior de Santa Catarina. E uma cidade maravilhosa. Eu tenho as amizades até hoje daquela cidade, que é o que eu guardo no meu coração. E eu agradeço a Deus por ter nascido lá, porque os valores que a gente tem, né, a infância, a liberdade de brincar na rua, enfim, é outro contexto do que eu vivo hoje, meus filhos vivem hoje aqui em Florianópolis, total. né? Mas essa minha busca e olhando para aquilo tudo, eu falava, não é isso que eu quero para mim, eu quero algo mais, algo melhor. Não sei o que, mas isso eu não quero, né? Não sei o que, exatamente, não sabia que referência que eu tinha, não tinha referência, mas Deus e Cristo sempre foi uma referência no meu coração, né? Eu tenho isso no meu núcleo familiar e também vim da igreja católica, cristã, fiz crisma, eucaristia, todo aquele processo, mas nunca entrou no coração. Eu olhava como se fosse algo de fora, né? Frequentava igreja e tal, mas como algo ritualístico, protocolar, né? Mas eu busquei por muito tempo, a minha mãe também me apresentou a doutrina espírita, então começou a fazer sentido algumas coisas, mas a busca continuava, sabe? O vazio não estava preenchido. Não estava, não estava. E como diz aquela música maravilhosa, eu procurei em coisas, em pessoas, e eu saí da cidade, né? Fui fazer faculdade no litoral, que eu queria morar no litoral. Top! Você veio pra cá daí? Fui pra Balneário. Ah, pra Balneário. Balneário Camboriú, foi lá que eu me formei em Direito. Aí você já foi pra estudar? Fui pra estudar. Tá. Fui pra estudar e nesse processo sempre buscando, então eu frequentava centro espírita, eu buscava conhecimento, eu lia muito. E aí eu comecei a entender um pouquinho da mediunidade, da espiritualidade. Só que ainda assim não fazia total sentido para o meu coração. E aí, antes mesmo de eu, como você falou, como que virou essa chave, né? Como que aconteceu Jesus na minha vida? Eu olhava para Jesus, vou dizer como que eu tinha a visão. Como eu frequentava a igreja católica, eu olhava para Jesus, a via sacra, aquela coisa, como uma dor e um sofrimento, e como se eu fosse culpada. Nossa, você não é a primeira pessoa que vem aqui falar isso. Eu acho loucura, gente, porque a imagem que eu tinha de Cristo na cruz, por causa dos meus pecados, porque eu sou pecadora, né? Como se fosse um peso. E essa era a visão que eu tinha. E aí eu busquei muitos conhecimentos, muitas informações que começavam a fazer sentido, mas ninguém me apresentou o Jesus da forma libertadora. E aí, o que aconteceu? Continuei por muito tempo questionando, não entendendo, agindo de forma contrária até, né? Por não ter o conhecimento de Jesus e da palavra dele. Da palavra... Você até então não lia a Bíblia? Não li na catequese. Ah, tá. Mas não entendia também. E o que eu ouvi falar não fazia sentido. Entendi. Não fazia sentido. Também ninguém me instruía assim a buscar esse tipo de conhecimento, né? Aí eu busquei outros tipos de conhecimento em outras doutrinas. A gente nasce com essa busca, né? Esse desejo de... E vou te dizer mais, quando eu li a Bíblia eu não entendia nada. Eu falei, não entendo por que eu vou ler esse negócio, não faz sentido. Não fazia sentido. Entendi.
E eu acredito que também isso acontece com muitas pessoas. Muitas. De ler e não fazer sentido ou não acreditar, né? Existem alguns paradoxos. Mas hoje, e é lindo demais como acontece, hoje eu leio e eu consigo entender e vem como uma flecha, né? Entra, profunda. Bom, mas daí nesse processo todo de questionamentos e buscar lugares, enfim, não me encontrei. E daí aconteceu, antes de eu conhecer o Diego, meu marido, eu entrei numa crise existencial aos 28 anos. E eu estava advogando em Balneário, estava tudo bem, eu sou muito boa nisso também, mas eu parei tudo e eu falei, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não faz sentido. Só que, como, mais uma vez, não sabia o que era, não sabia o que fazia sentido. O que eu quero, mas eu sei que isso eu não quero. E aí entrei num outro processo de muito profundo. Aí eu digo que é o meu deserto. Que eu vivi um deserto muito grande. E que está completando 10 anos, completou 10 anos esse meu deserto. 10 anos. Foi lindo e sofrido ao mesmo tempo. A sofrência veio forte. Por quê? Porque não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Até eu estava lendo essa semana o livro da Viviane Martinello. Qual? Mulheres Improváveis. Nossa, é muito bom esse livro. E ela trouxe uma reflexão sobre... Existem pessoas que são flecha, existem pessoas que são o arco. E aí eu entendi que eu sou o arco, que eu fui moldada, que eu fui trabalhada, que eu precisava ser dobrada. Gente, e Deus é lindo demais, porque a gente acha que a gente tá morrendo no processo, no deserto. E depois sai tudo lindo. Fala assim, ainda bem que eu passei tudo isso. Mas no caminho não fazia sentido. E eu sofria demais. Eu falava, mas Deus, não faz sentido. Eu sei o que eu carrego. Eu sei que, né, até então não sabia muito bem quem eu sou, mas eu sabia que eu tinha uma missão. Uma missão que sempre esteve no meu coração. E durante o processo não fazia sentido. Eu falava, mas por que eu tô aqui sofrendo, vivendo tudo isso como se eu estivesse enclausurada? E não conseguia sair. Não conseguia sair do meu casulo. Presa, né? E eu questionava muito Deus, falando, não faz sentido. E assim, Deus já vai movendo as pecinhas nesse processo. Daí, estive aqui em Florianópolis, depois que eu conheci o Diego, vim morar pra cá. E continuava nesse processo, porque não fazia sentido. E você veio morar já com ele aqui? Não, veio sozinha? Vim com ele. E já moraram juntos aqui? A gente noivou e a gente comprou apartamentos e fomos morar juntos. Exatamente isso, fomos morar juntos. A gente noivou e foi morar juntos. E aí a gente viveu muitos desafios profissionais juntos. Porque até então, eu estava estudando para concurso achando que eu queria ser juíza, porque eu falei, ok... Vamos olhar o que vai fazer sentido. Eu quero ajudar pessoas. Juiz ajuda, né? No social, enfim. Acho que faz sentido e fui por ali. Só que eu já tinha muitos problemas na minha identidade. Tinha muitas marcas na minha identidade. E eu não me sentia nem um pouco capaz de ocupar essa posição. Quem era eu? Eu quero, mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Imagina que eu vou. É algo muito bonito, muito grandioso, muito grande para mim. Bom, nesse processo todo, eu e o Diego começamos a desenvolver profissionalmente, a buscar o que fazia sentido para a família e tal. E aí saí... Mas o Diego, pausa rapidinho, o Diego sempre foi dentista? Sempre foi dentista. Tá. E ele tinha... um consultório que ele atendia. Sim. Full time, ele era dentista. Não, porque você teve algumas transições, só queria saber se ele teve também. Não, ele sempre foi dentista, ele é ortodontista, né? Daí o que aconteceu? Chegou num momento profissional para ele que ele começou ele fala assim, que ele começou a tirar mais aparelhos do que colocar. Antes do Invisalign. Antes do Invisalign. E o Invisalign foi nesse processo ali, porque na época era muito caro o Invisalign, inclusive. Era em dólar, enfim. E aí ele pensou assim, meu Deus, eu tenho responsabilidade sobre a família, que até então éramos só nós dois, eu estava estudando. Vamos achar algum negócio paralelo a isso. E aí a gente investiu em um negócio, e aí a gente totalmente sem conhecimento,
não evoluiu o negócio. Então, tudo que a gente tinha investiu e a gente perdeu tudo. Perdeu tudo. Ficamos com dívidas, inclusive. Inclusive. Nesse meio tempo aqui... Oh, Deus. Mas é lindo, porque Deus é maravilhoso em todos os caminhos. Porque o que acontece? Ele já era formado há muito tempo, ele já tinha um negócio dele. E Deus queria que a gente tivesse algo nosso. Que fosse nosso. E aí, daí nesse processo foi que ele começou a entender que ele não era só um dentista. Que para ele ter um crescimento profissional, ele tinha que entender que ele era um empresário. Que ele tinha uma clínica, uma empresa. E não ficar só no atendimento. Na mão de obra, 100%. né? Vamos dizer assim. Exato. Foi aí que começou uma mudança, né? Ele fez um acompanhamento, um curso, uma consultoria, e ele começou a implementar as mudanças. E daí veio a pandemia. Mas antes da pandemia eu engravidei. Aconteceram várias situações. Assim. E detalhe, tá, gente? Eu vou chegar lá, gente. De uma vez. Eu vou chegar lá onde tua pergunta... Acompanha o raciocínio. A tua pergunta vai ser respondida. Sim. Naquele pós-pandemia, o Diego, eu ficava assim nos ouvidos dele. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí ele falou, Sara, tem muita coisa que tem que fazer, eu não consigo, não dou conta. Ele falou, me ajuda então. Falei, ok, vou te ajudar. E fui ajudar ele ali na clínica. E aí, naquele processo, eu comecei a ver muitas coisas que ele não conseguia enxergar. E aconteceram muitas coisas, assim, foi muito desafiador. Mas a gente começou a andar juntos nesse caminho. As coisas começaram a fazer sentido. Bom, sobre a conversão, né? Como que eu encontrei Jesus nesse processo todo? Eu me sentia muito perdida, mas muito perdida. Mesmo você ali, trabalhando com o Diego e tal, totalmente ainda... perdida, porque mãe, eu você já era mãe, então? Já era mãe. Eu falo, o que eu vou fazer aqui? Eu nem sei nada de clínica, eu não sei nada. Comecei a tentar desenvolver ali gestão ou até mesmo comercial, foi onde eu comecei na clínica. Mas eu era péssima para me comunicar com as pessoas, tinha muita dificuldade. Eu e o Diego, a gente batia de frente toda hora. Sim, não é até para quem se dá bem, né? Conviver dentro de casa e fora de casa desafiador. É desafiador. Mas eu vou te dizer exatamente o que aconteceu nesse processo. Aí o Diego falou para mim, Sara, você até tem razão nas coisas que você está falando, mas a forma que você está falando, você está gerando um inferno. Eita. Ao teu redor. Você está destruindo as coisas. E foi gostosinho de ouvir, né? Só que não. Eu concordei, porque estava difícil mesmo. Eu também não sabia, né? Eu reconheço as minhas falhas, as minhas dificuldades. E ele falou assim, eu vou procurar um curso para você fazer, para você aprender. Você aprender a se comunicar e tal, a lidar com as pessoas. Gestão, enfim, e foi onde a gente conheceu o Business High Performance, na Febracis. E aí eu fui lá, onde eu conheci a Carla. A Carla, a dona aqui da Inhout. Maravilhosa. Ela e o Rubinho. E é lindo, porque ela fala assim, meu Deus, Sara, eu lembro de você. Nossa, não é? As pessoas lembram da gente. Na sofrência, né? Lembram da gente e eu falo, você não lembra? Ai, você e o Nicolas chegaram aqui, eu falo, Eu tava assim, nossa, mudei tanto assim, fisicamente. Glória, como é que faz, né? Como é que pode? Pode. Jesus. Só Jesus mesmo. Exatamente. E ali eu comecei a entender que o problema O problema era eu, praticamente. Vamos, assim, usar essas palavras. E aí eu comecei a me desenvolver e a entender que existiam ferramentas que me ajudavam a me curar, vamos dizer assim, a curar as feridas da minha alma, as minhas emoções. E aí eu comecei a entender, começou a alinhar algumas coisas, começou a fazer sentido, ok. Só que em termos espiritual, vamos dizer assim, desde que eu vim para Florianópolis viver com o Diego, eu me afastei muito, porque isso era algo que era uma prioridade na minha vida. A busca espiritual. E aqui eu não conhecia, eu vivia a vida dele por muito tempo, assim, eu não conhecia ninguém, ele não vivia isso na vida dele. E
Quando eu comecei a fazer o curso, ele também fez os cursos que nós dois fizemos, nem sempre juntos, mas os mesmos cursos. A gente começou a entender coisas que a gente precisava melhorar. E eu agradeço muito a Deus porque nós dois estamos caminhando juntos nesse processo. Que faz toda a diferença, Faz né? muita diferença. Fran. É uma benção. Fran, um beijo. Saudade de você. Eu vejo assim, como é difícil casais que vão e um fica pra trás. Muito difícil. Meu Deus. A dor daquele que tá lá na frente e tá puxando, tipo assim, cara, eu tô cansando. Eu tô dando corte, tô cansando. Porque chega uma hora e cansa e não entende. E o outro que não consegue enxergar. Quem tá atrás não consegue enxergar. O próprio processo mesmo. já é difícil. Exato. Agora, você viver o processo, ainda ter que carregar pessoas que não estão querendo enxergar. Só que aí é teu marido, é tua esposa. Como que tu não vai puxar, né? Nossa. Ah, não, fica aí que eu vou. Aí você para. Não tem como. É bem desafiador. Deve ser. Deve ser, graças a Deus. Deve ser, eu não vivi isso ainda. Que quando eu comecei, eu já estava separada. Graças a Deus, Deus me abençoou muito com isso. E eu digo que é muito Deus, né, no processo, porque eu digo que foi Ele que escolheu o Diego para ser meu marido. Porque todas as vezes que no início do namoro, a gente se conhecendo, né, naquela fase que a gente vai se conhecendo, eu falava, não tem nada a ver comigo. E eu ia embora pra Balneário. Eu falava, não, tem nada a ver comigo, não vai rolar. E aí a gente voltava a se encontrar, enfim. E eu digo que foi Deus que conhecia o que estava no nosso coração. Sim, Ele sabe todas as coisas, né? E é lindo o que a gente está alinhando isso juntos hoje. Mas o que aconteceu? Existiram coisas bem pontuais. Em um dos cursos que o Diego estava fazendo, eu estava em casa, e era um curso sobre dinheiro, sobre finanças, que é o... Inteligência? Inteligência financeira. Ele chegou em casa depois do curso, que já acaba normalmente tarde, né? E ele falou pra mim, Sara, aconteceu uma coisa muito diferente hoje lá no curso. Eu falei, é? Sim, uma pessoa entrou na sala e eu senti a presença de Deus. Eu fiz essa cara. Eu falei, oi? Tipo, palavra Deus não saía da boca dele. Até então. E não, ok, ele acreditar, ele, né? Eu temo a Deus, eu acredito em Deus, mas é aquela coisa distante. É o conhecer, né? É tipo, hoje a gente entende que era tipo, eu ouvi falar, é um cara que mora lá em cima, mas o conhecer mesmo eu é acredito em Deus. Isso. Acreditar. Eu acredito em Deus, existe Deus. Exato. Existe Deus. Existe Deus, assim como existe ali. E ele tá lá no assim, céu. Tipo assim, entendeu? E ele tá Associação, lá no céu. Distante. Distante. E eu olhei menina, assim, depois eu quero saber quem foi essa pessoa. Não, mas eu vou revelar agora. Ô, Glória! As cenas dos próximos capítulos. Era o Renato. Fez sentido, né? Muito sentido, gente. Renato, ele é um amigo nosso, que é pastor. Mas ele não sabia até então. Eu também não. Ele não sabia que ele era pastor. Que interessante, né? Como Deus usa... Pessoa certa, né? No lugar certo, né? Mas vocês estavam no lugar certo também, caminhos, né? Ok. A gente estava ali, né? Mas olha o caminho que a vida foi indo para chegarmos ali. E ali, gente, o Diego falando de Deus, eu falei, uau. Aí aquilo lançou uma sementinha. Foi uma sementinha. Só que daí ele falou assim, não, você, né? Porque era eu que tinha que mudar. Até então, era só você. Maravilhoso. Maridos maravilhosos. E obrigada, meu marido, por isso. Porque alguém tinha ele que abriu começar. A porta. Ele abriu a porta. E que bom que ele abriu a porta. Porque ele falou assim, acho que eu encontrei o teu coach. Falei, não, mas a gente não pode, né? Não tem coach, não tem dinheiro, como é que vai? É que vocês não sabem o valor do coach do Renato no ciclo. Mas é a nossa... Não, e olha que quando a gente comprou era mais em conta, amiga. Hoje não dá. Hoje eu vou ter que trabalhar muito pra pagar. Meu Deus do céu, é uma benção, né? Mas olha, tudo é crença, né? Que lindo a gente entender isso hoje, porque a minha mentalidade era totalmente essa, mas como tipo, assim? A gente não tem dinheiro, né? Ele não tá só com problema, o que é isso? Como é que vai... Daí eles combinaram, foram lá na clínica fazer uma visita, o Ronald e o Renato. E aí o Diego falou, ele vai ser teu coach. Eu
falei, amém. E ali ele já me deu algumas palavras proféticas, assim. Uau. E fiz o processo de coach com ele, né? Nesse processo todo, né? Muito doído, muito maravilhoso, muito libertador. Eu comecei a sentir muita vontade de frequentar um local. E por conhecê-lo, fui frequentar a igreja dele. Eu não sei o que acontecia, guria, eu só chorava. Eu entrava no culto, chorava, o culto inteiro. Sim. Só chorava. Mas até então eu ia sozinha, né? Eu também nunca insisti assim pro Diego. Nunca chamava, ele não ia, eu vou. Ele falou, ah, beleza, você vai. Mas acho que foi umas 2 ou 3 vezes que eu fui. E depois ele também quis ir. Foi bem assim. Entendeu que ele tinha que ir. Nesse caminho. Também. Mas eu tô dizendo assim, né, gente? Estamos falando de... Não foi em um dia, 2 semanas, foram meses. 6 meses, 8 meses. Até que foi rápido, então. Não, é que eu e o Diego, a gente é assim, amiga, a gente... Não, mas eu vou falar que até que foi rápido, porque eu conheço gente muito, aí que foi é que nós somos muito... Muito, vamos. Muito, vamos. Tem que fazer, vamos fazer, já estamos fazendo. Sim. Tive uma ideia, já estou executando sem planejar, às vezes isso também não é tão bom. Mas eu fui, comecei aí, só chorava. E aí ele foi também. E daí naquela semana foi começado a falar sobre batismo. E eu questionei Renato, falei, Renato, eu acho que eu não estou entendendo. Não sei, não está fazendo sentido a questão de batizar, não entendi. Ele falou, vamos tomar um café, vou te explicar. E aí ele fez algumas perguntas que começaram a abrir a minha compreensão sobre Jesus. Ninguém me apresentou Jesus desta forma. Não conhecia Jesus. Eu sabia da história de Jesus. Porque eu ouvi falar, inclusive. E aí ele Pela boca de alguém, né? Ele falou, Sara, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Eu falei, eu conheço a história, mas acho que eu não estou entendendo. E aí ele falou, fez uma pergunta, né? Coach tem que fazer uma pergunta. As perguntas, nossa. Você sabe o que é o contrário de culpado? Falei, não sei, inocente, né? No mundo jurídico a gente pensa que quem não é culpado é inocente. E ele falou, não. É perdoado. Uau, é outro peso, né? E daí ele falou, Sara, Jesus morreu na cruz para nos libertar, para nos perdoar dos nossos erros, dos nossos pecados. Até porque pecado vinha com uma conotação tão pesada na minha vida. Meu Deus, pecador. Parece que você está roubando, matando e coisas horríveis, assim. Tipo, e não é. Coisas simples também são, né? Erros pecados que precisam ser confessados, perdoados, enfim. Mas a gente tinha essa noção. Eu também tinha. Achava que era só as coisas muito graves. Também. E aí ele me apresentou o Jesus dessa forma e ele falou o que era o batismo, o que representava o batismo. Naquele momento eu falei, ok, entendi. Agora eu tô entendendo. Pausa, você já tinha aceitado Jesus? Mas eu nem público? Sabia. Não sabia o que era aceitar Jesus. Nem nada. Você tava indo, mas não tinha aceitado Jesus ainda em público? Não, nem sabia o que era isso exatamente. Porque na igreja do Renato ele não faz assim esse tipo de apelo, né? Todos os cultos. Todos os cultos, não. A igreja que a gente frequenta hoje é mais declarada. É mais evangelística também, a Mais de Cristo. Mas também traz mais consciência, eu acho. Sim. Que oportunizar. E aí ele me explicou o batismo, o que significava. Eu falei, estou precisando exatamente disso, vou me batizar. E aí eu e o Diego fomos na igreja, no culto, em um domingo, e ele foi explicando que ia ter o batismo nos próximos dias, acho que era na outra semana, talvez, uma coisa assim. E aí nós dois decidimos que, sem se comunicar, enfim, a gente só sentiu, tá, ok, a gente vai fazer isso. A gente decidiu se batizar. Daí a gente acompanhou com o Renato um discipuladozinho para explicar o que era, domingos, eu acho, o que era o batismo. E pra gente fez muito sentido. Só que é lindo, a gente foi, antes de se batizar, a gente passou pelo Master, a gente viveu na mesma semana, assim, então foi tudo muito intenso. E eu lembro até hoje, assim, a gente tava lá na Lagoa do Peri, pro batismo, e
E realmente, quando eu entendi o que era o batismo, que eu estaria me tornando uma nova criatura, que o meu passado todo estaria perdoado, apagado, enfim. Imerso nas águas. Eu afundei, levantei e falei, ok, agora é isso. Acabou. O que tinha de sofrimento, passou. Não que eu não vivesse novo sofrimento. Claro, mas é diferente, é o peso, né? Mas o peso passou. E a culpa, eu acho que a culpa é uma palavra que... Meu Deus. Que era muito presente na minha vida. Eu me sentia culpada, eu nem sei o porquê. Eu falava pro Renato, eu nem sei o porquê que eu me sinto tão culpada. Eu era caçadora de culpa. É? Tipo assim, eu via a pessoa e falava assim, essa pessoa ela deve estar achando que eu tô fazendo alguma coisa. Uau. Falava alguma coisa, tipo, que? Chegou, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Principalmente algumas pessoas da minha vida que tinham uma autoridade. Uau. Então, eu era caçadora de culpa. Eu não, eu era julgadora, né? Culpava os outros. Entendi. Eu colocava pra fora, né? A culpa que tava dentro, eu colocava... Sim. É a forma de defesa, né? Massacrava as pessoas, né? Fazia elas se sentirem culpadas. Sim, sim. Não é só eu que vou fazer, não, ficar culpada. Você também vai fazer culpa comigo. Você fez errado. Horrível. Que peso. Que peso que foi. Que lindo, né? Que foi, como né? Agora, como agora começou a se tornar uma nova criatura. Porque a gente foi se batizada no mesmo dia, né? Fomos no mesmo dia. Foi, eu lembro. Foi muito legal aquele dia. Muito bom. E aí começou a nossa jornada. E aí eu comecei a buscar muito intensamente. Falar, ok, agora eu quero saber mais disso, eu quero entender. E começou a fazer sentido as coisas. E a gente começou a frequentar a igreja, a gente conheceu outra igreja que a gente se sentiu pertencente. E todas as palavras vinham com muita pontualidade. E é muito... Esse processo, né, de conhecer Jesus, e você acha assim, nossa, agora vai dar tudo lindo. A gente precisa passar ainda por uma limpeza, uma purificação. E ouvi recentemente, o pastor Pio Carvalho trouxe uma passagem de que Jesus falou para passar primeiro o óleo e depois o vinagre. E aí ele falou assim, você acha que Jesus errou, que ele não entende de medicina? Porque primeiro o vinagre faz a sepsia e depois o óleo para fechar, curar. E ele falou que Jesus usou dessa forma, nessa ordem, porque primeiro você vai se batizar, você vai aceitar, você vai receber o Espírito Santo. E depois você vai viver o processo de purificação. E vai doer. Vai. E dói. E é difícil a gente deixar de ser quem a gente era. É um processo, ninguém está falando que precisa ser dolorido e sofrido, mas vai doer, porque a gente se desprender de orgulho, de vaidade, de ego, de vontade. Maus hábitos, até questão emocional mesmo. Maus hábitos, emocional, pensamentos. Tudo. Acho que o pensamento é algo que, para mim, foi sempre uma grande dificuldade. Minha mente sempre foi muito acelerada. Então, era muito fácil eu estar pensando coisas ruins sobre mim e sobre buscando situações ruins. Para mim foi um grande desafio. E aí eu comecei a orar por isso também. Eu pedi a proteção. Deus protege a minha mente e meu coração contra mim mesma. Uau. Porque a minha tendência era pensar coisas ruins de mim e de pessoas. Então começou aí esse processo. E aí eu comecei a entender vários comportamentos que eu tinha que mudar. Inclusive a questão do meu casamento, né? Que aconteceu foi depois do batismo, eu entendi a importância do casamento. Eu falava, gente, não é possível. Eu falei pro Diego, não é possível, amor, parece que a gente não se entende, parece que eu falo A, você entende B. E eu comecei a entender por que existia aquilo. Porque realmente a gente não estava vivendo uma unidade. E o casamento, ele é para isso. Para viver, para transformar dois em um só. Com Cristo, né? Que na verdade é uma tríade. Né? É uma é a tríade mesmo. É uma tríade. E o que eu ia perguntar? Vocês ficaram quantos anos juntos? Antes de casar? Quase 8 anos. Quase 8 anos. 7 anos, pelo menos. 7 anos é alguma coisa. E eu falei, amor, agora eu entendi. Porque o que acontecia?
Porque ele queria, né? Vamos falar isso também. Ele já Ele queria ter sempre casado foi um homem antes. correto, de costumes corretos, Sim. assim. Ele sempre foi tradicional e correto. Mas eu falava, eu não vou casar não, porque casar é pra depois separar. A minha mentalidade falava isso pra mim. E aí eu vivia a separação dos meus pais com dor, sofrimento, tristeza, e que era o novo normal, as pessoas se separarem, e aceitava Porque isso comigo não ia ser eu diferente. aceitava né? isso como algo normal, e não era só isso, eu vou confessar aqui pra você. Em primeira mão. Uma consciência que eu tive depois. Eu olhava pro Diego e falava assim, eu mereço alguma coisa melhor. Não é possível que eu tenha que viver com uma pessoa que me trata dessa forma, que não vê o meu valor, que não faz as minhas vontades. Que, às vezes você ia da vítima para alecrim dourado. Já se lava. Mas como? Eu sou maravilhosa. Eu sou muito. Gente, como, olha, humildade, Ai, gente, Deus é bom demais. Deus é bom demais. É, hoje eu rio, graças a Deus, porque eu E aí olho- agora você olha e fala assim, meu Deus. E aí o que acontecia? Inconscientemente eu falava assim, não, eu vou cair fora a qualquer momento. Porque eu mereço uma coisa melhor. Eu mereço viver algo melhor, eu mereço alguém que me trate de uma forma muito melhor. Ou quem sabe, Sarah, será que não foi uma história também que você criou uma narrativa Oh. por meio disso para evitar que ele fosse embora? Não, guria. Não, porque tem mulher que cria uma história assim pra, já que eu tenho medo, eu mesma vou pular antes, sabe? Não, sabe por que que não? Porque o Diego nunca foi essa pessoa. Ai, também. Ele queria casar contigo? Ao contrário, ele é uma pessoa muito que gera segurança nas pessoas. Eu acho que em você também ele gera. Sim, um querido. Em todas as pessoas ele gera esse sentimento de segurança. E em mim também ele sempre gerou, por isso que eu sempre permaneci. Agora você entende por quê, né? Sim. Você ia, mas voltava. É, eu sempre permaneci, porque ele é essa pessoa que gera segurança. Mas as minhas crenças ainda faziam se tornar uma coisa insegura e instável. Sim, Pelo que ainda estava em mim. entendi. E eu também não me sentia segura, amada da forma, entende? Então, É que primeiro começa com a gente, né, Sara? total. Depois, não adianta o outro tentar dar algo que nem nós temos, não conhecemos. A gente não consegue se alimentar daquilo. Não consegue. Parece migalha. É bloqueio real. É como se fosse uma veia entupida. Isso. Não flui. Não flui. Sabe que tá ali, mas não chega. Você fica com fome, flui, continua com fome. Não flui. Meu que loucura. Deus. E tanto, exatamente isso que a gente tá falando aqui, eu entendi num culto que eu fui lá na igreja do Renato, inclusive. E ele tava comemorando, acho, alguma coisa da igreja lá. Aniversário da igreja. E ele trouxe coisas de memórias e não sei o quê. E eu não sei o que foi exatamente a palavra ali, mas e aí desbloqueou o fluxo. Eu falei, meu Deus, que ingrata que eu sou. Nossa, nem Como falo. é que eu tenho a capacidade? Eu já tinha os pequenos, Meu Deus. maravilhosos, o Diego na minha vida, os dois pequenos, e eu falava assim, e eu não me sentia amada? Oi? Que ingrata. Que ingrata. Nossa, quando me doeu tanto quando eu entendi que eu era uma mulher ingrata. Ingrata. Meu Deus. Gente, que absurdo. E ali começou a fluir o amor em mim. A gratidão E é aí eu maravilhosa. comecei a entender, gente, como que eu posso não me sentir amada com tanto amor que eu recebo? Porque existia alguma coisa que precisava ainda ser curado em mim. Em relação ao amor e deixar esse fluir. E é isso que eu acho a coisa mais linda, sabe, Michele? Porque hoje eu entendo que essa é a função da mulher. Ser um canal que flui o amor de Deus para o mundo. Para o mundo. Começando pela tua casa. Começando... Meu irmão, não adianta mandar rio aí de amor para os vizinhos, no trabalho, em casa é o cão. E eu vou dá. vou dizer mais, começando por si. Sim, por si mesmo, com Por certeza. si. Eu acho que esse é o maior de todos os passos. Você desenvolver esse amor próprio, porque é o amor que vem de Deus. E aí também estamos falando em gratidão. Ah, não, automaticamente. Porque se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não me reconheço, eu estou dizendo, Deus, você errou comigo. Orgulho, não, imagina, né? Eu mereço algo melhor, eu mereço ser melhor, eu mereço ser mais bonita. Você não fez direito, né?
Não fez direito, não fez, a forma. Tu errou. Imagina. Ingratidão. Nossa. E é lindo, porque daí desbloqueou. Se não é a tua misericórdia, meu Deus! É um filme aqui na minha cabeça. É, amém. Sim, imagina. E é o que você falou da questão dessa hora né, da palavra do Pio. Eu assisti essa palavra, assisti online, né? Você estava lá presencial, eu ouvi online. E entender que precisa ter essa coragem de tratar aquilo que está oculto, que para a luz entrar, para haver luz, precisa entrar lá no escuro, não tem como, tem que pegar a lampadinha e ir lá no porão, deixa eu ver, tem teia de aranha, tem bicho, tem, sei lá, tá tudo podre, estragado, fede, não tá legal, você tem que ir lá mexer. Eu tô lendo Mulheres Enraizadas, da Viviane, que também é isso, que tá debaixo. A gente não tá vendo, porque tem coisas que eu e você conhecemos quando nós começamos a desenterrar, a se aprofundar em Deus, na profundidade de Deus, ele vai mostrar coisas que tem coisas que eu sabia, mas tem coisas que eu não tinha nem noção quanto eu tava podre. Mas não era assim, tava necrosado, tava podre, não tinha que cortar e jogar fora. É verdade, tinha que cortar e jogar fora, não tinha como ter vida mais ali. Tem que fazer novo. E cortar e ser podada dói, mas ao mesmo tempo fortalece, nasce frutos, floresce. E é necessário. Por isso que eu falo que quando você... É a decisão, começa da decisão. E é legal que o batismo, eu ouvi, nem sei quem foi que me falou sobre essa palavra do batismo, que nós fazemos foi o pastor Júnior. Nós fazemos com racionalidade. Sim. Não é na emoção agora. Não, é racional. E é muito bom que seja racional. Para você poder estar muito consciente de corpo, alma e espírito, que aquilo é uma nova fase. Se a gente faz na emoção, depois a gente pode... será que eu fiz? Será que eu não fiz? Não, é racional mesmo. Não, a partir de agora, ficou e é isso. E agora vamos tratar do conjunto. É muito lindo o que Deus faz na nossa vida, mesmo. E hoje você está vivendo os frutos, né? Casou-se, um casamento lindo. E aí foi a toque de caixa. Fui um mês, eu falei, tá... Mas ficou lindo para um toque de caixa, hein, gente? Meu Deus! Eu não fui para o aniversário do Arthur. Meu Deus do céu. Foi muito bonito. Foi uma celebração que a gente guarda no coração. As crianças lembram do casamento. Que legal. E tem isso, né? Para os filhos. Legado, com certeza. Foi muito bonito. E aí, realmente, de fato, mulheres, ouçam isso. De fato, a nossa vida começou a mudar. Gente, é impressionante. Tem gente que diz, mas nada a ver, eu já moro junto, é a mesma coisa, é pra gastar. Tem a questão dos bens, né? Vai dividir igual. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com alinhamento, tem a ver com comunicação, tem a ver com unidade. E outra coisa, daí Deus começou a me curar e trazer revelações sobre a minha vida. E eu entendi que a prosperidade, ela só se manifesta na ordem. E estar casados juntos, estar junto, morando junto, vivendo uma união, que é uma união que estável, se chama, hoje, estável ou não, né? Agora aqui pensando, né, o governo não ajuda, né, também, né? Não é unidade. Porque não deveria ser reconhecido, né? Mas aí deixa mais normalizado. Agora, aqui pensando, nunca tinha refletido nisso. Porque deixa normalizado. Não, se você morar junto, você é casado, tem união estável, assim, que tira o compromisso das pessoas e naturalmente você se afasta de Deus. Tira o compromisso com as pessoas e compromisso com a evolução, porque o casamento, ele é um instituto para que homem e mulher cresçam. É fácil? Não é, porque toda hora a pessoa diz que você ama, fica enfiando na tua cara teus problemas, teus erros, tem que melhorar. Minha querida. Tem que melhorar, meu querido. Pode parar. Pode parar. Para de agir assim. Tem que fazer assado. Oh, meu Deus do céu. E olha como a gente amadurece nesse processo.
E assim, fora isso, a questão da responsabilidade, gente. O casamento é um instituto que a gente precisa ter responsabilidade. Sim. Porque a gente está gerando novas criaturas, né? Se nós não somos o exemplo... A sociedade começa na família, né? Começa na família. E aí, como você comentou agora, o governo não ajuda. Não é só o governo. Não, eu digo o governo política, né? Mas a sociedade como um todo, ele normaliza, né? As divisões. Não gostou, troca. Se normaliza a união estável, aí nós descemos a ladeira, né? Viver trisal, quadrisal, sei lá o quê, todo mundo junto, filho pet com certidão de nascimento, daí vai. Perdão, amiga, mas se você fala isso, procura um coach. Não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Então, dali vai ficando tudo normal, tudo normal. E tudo foi entrando em conta-gota. Até achar que é normal. É o normal. E agora o anormal é você casar em comunhão total de bem. Você é louca? Doente? Você é doido? Você vai deixar... E, gente, é a confiança, é responsabilidade, é unidade. Unidade. E Deus abençoa a unidade, a ordem. A ordem. Deus ama a ordem. E aí a ordem começou a ser estabelecida na minha vida. Amém. É lindo tudo que tem acontecido. E aí eu comecei também a entender. Eu falei, ok, Deus, não quer que eu faça isso, então que o meu marido seja o provedor. Então que o meu marido seja isso. Eu comecei a entender a importância de ser uma mulher sábia dentro de casa. Sim. E declarar vida com a minha palavra. Porque a minha palavra, olha que loucura, né? Quando a gente começa a estudar, a gente aprende perfil comportamental, a gente aprende linguagens do amor, lindo e maravilhoso. Sabe o que acontecia lá em casa? O Diego, a linguagem do amor dele é palavras de afirmação, basicamente. E a minha atos de serviço e tempo de qualidade. O que acontecia na versão anterior? Eu só criticava ele. Nossa, eu sei porque eu sou palavra de afirmação e eu ouvia muita crítica. Só criticava ele. Meu Deus, era o caos. Em contrapartida, ele só trabalhava. Meu Deus. E a cabeça dele em casa, no trabalho, era trabalho. Então, cadê o combustível do amor? Não tinha. Não existia. Sim. E aí, cada vez que menos existia, mais eu cobrava e criticava. E cada vez menos ele tinha vontade de permanecer e servir muito menos. Servir muito menos, que eu vou te falar que a linguagenzinha mais enjoada é a de serviço, né? Ah, é, né? Mas é tão fácil, né? Não, não é não. Não é pra mim, não. Pra mim, olha, eu amo demais. Eu tenho que amar demais. Não é, mas é aquilo. O casamento também é isso. Eu sou feliz e vou fazer você feliz. Né? Gente. Assim, vou fazer com que você se sinta amada por mim. Não é me dar o sanguessuga. Não, você tem que me amar, você tem que fazer o que eu gosto, você tem que me elogiar. Não, é você fazer aquilo que te deixa desconfortável para o outro se sentir amado. E aí tá aí o trabalho. Tá o trabalho. E Deus é perfeito nas coisas. Vai colocar tudo facinho. Porque ele diz assim, ó, essa pessoa, você diz que ama ela, então prova. Diz que ele tá lindo. Você, meu Deus, ele já sabe, eu tenho que falar, é tão óbvio, Deus. Mas não é. Ai, não é. E aí eu entendi todo esse caminho, essa jornada, essas angústias, essas dificuldades, sofrimentos, porque daí hoje, cada pessoa que eu converso para desenvolver, né, que chegam até mim, é justamente algo que eu já passei, que eu já fui curada, que já... Aí a gente entende o porquê que passou tudo aquilo. Né? Entendeu, porque, gente, 10 anos não fazia sentido. E sabe o que me trouxe paz no meu coração? Uma pregação do pastor Paulo Nazarém. O Nazarém? Nazarém. Ele contou a história de Paulo, o apóstolo, né? E ele, daí que eu fiquei sabendo que Paulo, depois de ter
visto Jesus, ter caído, ter recuperado a visão novamente, tudo mais, ele começou a pregar, só que as pessoas não acreditavam nele, porque quem era ele? Quem era onde? Onde você tá matando cristão? Sim, exatamente, como assim, então, né? Daqui a pouco vai se rebelar. Tipo, vai matar todo mundo, chegar com a metralhadora. Não acreditavam, né? E aí ele passou por um processo de 10 anos de preparação, para depois Deus autorizar ele a pregar a palavra como representante. Né? E eu falei, caraca, se ele passou 10 anos, pra mim tá... Fechou, agora entendi. Falta só mais um, tô ali na média. Agora, a gente pensa em Jesus, né? 30 anos. 33, já conhecendo a verdade. 30 anos, nasceu sabendo, porque ele criancinha ficava lá no templo, na sinagoga, ensinando aqueles que já estavam debruçados na palavra uma vida inteira. Nossa, é verdade. E ele teve 3 anos para fazer tudo que ele tinha que fazer em 3 anos. João Batista, a mesma coisa. Sabedoria, né, gente? João Batista também, foram poucos anos, não lembro agora ao certo, mas foram poucos anos que ele pregou, que ele pôde sair para pregar. Então, é isso, aí traz uma luz. Olha como a palavra tem vida. E a gente sai desse lugar de vitimização. Traz paz. Você fala assim, cara, não sou igual, não sou especial, mas também não sou. Eu sou filha de Deus, assim, tanto quanto o outro. Sim. E aí, cada vez mais que a gente conhece a palavra e as histórias, né? Sim. Eu digo que a Bíblia, ela é a nossa própria vida. Sim. É um manual, né? Em todos os termos. Em cada passagem vai refletir uma passagem da nossa própria vida. Sim. E aí, você pode ver todas as pessoas que tiveram, né, seu destaque, talvez ali dentro da Bíblia, são pessoas que viveram processos e processos longos. Não foi de uma hora para outra. Então, quem sou eu? Quem é você para ser diferente? É só observar a própria natureza, né? Natureza. Uma semente, uma planta, um bebê. Processo. Tudo demora, tudo. Ver uma planta mesmo, ela tem que lidar com o sol, que se passar do ponto não vai, se chover demais, se a terra estiver seca, é tanta coisa, está contaminada, tudo isso, é bichos. Então, se a gente só observasse a natureza, a gente já teria aprendido muita coisa. Mas nós estamos tão voltados para a nossa dor, porque não é nem para nós mesmos, é para a nossa dor. Verdade. Que aí fala, não, a minha dor é maior do que tudo. E aí entra, né, todos os muros do orgulho. Isso. Claro, com certeza. Vivendo de passado e a gente acaba replicando, né? O nosso passado quando a gente vive nele. Com certeza. E agora é bom que deixando um legado, né, para os seus meninos, que são crianças agora. Amém. E com Deus na vida deles. Eu acho que isso para mim é... Nossa. Verdade. É o que vale tudo. É a coisa mais linda. Saber deixar para descendência. A gente não vai precisar replicar as nossas dores para eles, né? Não. Libertação da raiz. E falando em processos, tem uma outra análise que eu trago também para minha vida em relação aos processos. Como você falou, se a gente olhar a natureza, tudo é cíclico, tudo é um processo de evolução. E tem riscos, sofrimento. E a questão não é nem o risco, é você confiar. Confiar. Porque no Deus se você for parar para pensar, a gente não tem controle de nada. Não. Mas se eu começo a olhar a vida numa perspectiva de eternidade, é isso que me faltava há pouco tempo atrás. Bem lembrado. E aí eu comecei a entender, numa perspectiva de eternidade, o que eu estou fazendo vai me aproximar de Deus. A visão de futuro. A gente tira o olhar do aqui e agora e tudo começa a relativizar, a trazer leveza. É verdade. A trazer paz. Porque até então a gente vivia num ciclo de angústia, eu vivia num ciclo de angústia, de culpa, de preocupação. Sim. Lá eu sei que eu tenho que ser, eu sei o que eu tenho que fazer, por que as coisas não acontecem, por que eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. E essa coisa ia se alimentando dentro de mim, né? Como um câncer. Como um câncer. E roubando a tua alegria, a tua paz. Tudo. E consequente é o que você falou, você como papel de mulher, isso acabava resbalando em toda a tua casa. Toda disfunção total.
desequilíbrio, né? Total. Desequilíbrio. E aí eu comecei a entender o que é fé de verdade, porque a gente começa a colocar em prática a fé. É crer. E você entender que tudo está no controle de Deus, tudo Deus vai prover conforme a vontade dele, e as coisas vão se manifestar conforme a vontade de Deus. Então a gente precisa acreditar para dar o combustível que Deus precisa para realizar as coisas na nossa vida, né? Pronto, mudou toda a perspectiva. Eu comecei a me sentir mais em paz, e aí tudo, né, dentro de casa, essa paz começa a ser sentida. Consigo transmitir, como você falou, para os filhos, né? Coisas que eu ficava muito, muito estressada, ficava muito irada, muito fácil. Comecei a acalmar, a entender o que eles queriam manifestar, né, naqueles momentos que talvez, né, mais irritados, mais que a gente que tem filho pequeno sabe como é que é. Tem dias que a gente tem que respirar várias vezes, tem dias que a gente dá uns gritos também. É um descontrole. Vai, pede perdão. Chora, eu choro, peço perdão para o filho, para Deus, para tudo. Nossa, eu também. Mas gente, é para isso que a gente está aqui. É isso que é a coisa mais linda. É justamente para isso, para a gente se desenvolver, nos tornarmos pessoas melhores para Cristo. Para Cristo. É verdade. O papo tá bom, né? Agora vocês entenderam o que Jesus faz na vida? Isso é só um testemunho. Eu aposto que você aí do outro lado tem já ouviu outros, e se ele está começando por aqui, volte e assiste os outros episódios. Tem uma playlist todinha ali, já com quase 10 episódios da Boa Parte, para você fortalecer a tua fé e buscar, porque aqui é só um petisco, é só um nada perto do que tem na palavra de Deus, perto do que é um relacionamento mesmo com o Criador. E eu quero pedir para você agora, Sara, para você fazer uma declaração, uma oração para essas mulheres que estão aí em cima do muro, falando, meu Deus, casa, não casa, tá bom assim? Verdade. Será que não sei o quê? Será que vai mesmo? E talvez na casa da Sara, a prosperidade, ela entrou porque era esse o canal, mas talvez para a sua vida pode ser doença, pode ser uma cura física, pode ser uma cura emocional. Então apenas receba e creia que Deus, ele vai no lugar certo, ele é cirúrgico. Amém? Você pode fazer isso? Amém, amém. Eu vou primeiro trazer uma reflexão que tem transformado a minha vida e a minha visão de vida, que é a seguinte: por muito tempo eu busquei satisfazer as minhas vontades, e por isso eu era uma pessoa insatisfeita. Uau! Quando eu comecei a conhecer Jesus e conhecer a palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, é importante a gente buscar esse conhecimento. Não é achismos, né? Porque ele traz revelações pontuais para cada um que estiver lendo, vai trazer uma revelação diferente. Isso que é lindo, que a palavra é viva, né? Deus é vivo nesse sentido. E eu comecei a entender, e eu comecei a não mais buscar a minha vontade, a satisfação das minhas vontades, desejos. Eu comecei a colocar para Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A minha vida, a perspectiva mudou completamente. Não estou mais aqui para buscar os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades. Não. E é isso que acontece quando a gente conhece Jesus. De verdade, nesse relacionamento. Eu deixo de ser eu mesma. Essa é a verdade. E por isso que dói tanto, porque a nossa tendência é a satisfação das nossas vontades. Então, é isso que eu gostaria de transmitir. Amém. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Amém. E se alguma semente a gente pode plantar... Nossa, senti um negócio aqui da nossa conversa. Assustei eu. Ué. Desculpe. É só plantinha. É assim, acontece. Se alguma... me perdi. Fechou. Da reflexão, de abrir mão de si mesmo. É isso, tá? O fio da meada é o seguinte: quando você entender os planos de Deus sobre a sua vida, você vai entender que a gente é pouco, a gente pensa pouco.
Porque Deus quer nos abundar muito mais do que a gente pode imaginar ou sequer merecer. É a graça de Deus. E aí, gente, o que mais faz sentido? A humildade, a gente deixar de fato de ser nós mesmos, nesse sentido, as minhas vontades. Não importa as minhas vontades, porque a vontade de Deus para minha vida ela é muito melhor. Ela é muito maior, ela é perfeita. E aí, gente, as coisas de fato começam a acontecer de uma forma linda, de uma forma abundante, de forma até às vezes muito rápida, né? Coisas boas começam a acontecer. E a fé fala sobre isso. Você crer não sobre a perspectiva do que você está vivendo hoje, mas a perspectiva que Deus tem sobre você, sobre a sua vida. A tua visão, onde você vai chegar. Foca nisso. Declara isso para a sua vida. As palavras têm poder, isso está na Bíblia, em Provérbios. A palavra tem poder de vida e de morte. Use as tuas palavras para gerar vida. E a mulher tem essa função. Dentro de casa e dentro da sociedade. Nós influenciamos desde Adão e Eva. Eva influenciou uma decadência. E eu tenho certeza absoluta que nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, mulheres, nós somos influenciadoras da ascensão. Então, seja uma influenciadora da ascensão dentro da tua casa, dentro do teu ecossistema, dentro do teu trabalho. Onde tu pisares. Intencional com as palavras. As palavras são sementes. Então, tá tudo bem se em alguns momentos você pensar coisas que não são tão legais, mas não fale, não abra a boca para falar, para gerar morte na vida de alguém. Principalmente nem para si mesma. Para si mesmo, principalmente dentro de casa, para os seus filhos. Gente, não abra a boca para falar você é isso ou você é aquilo de forma negativa para o teu filho. Use palavras com sabedoria. Por mais que aparentemente o comportamento ele não esteja bom ou de acordo, você vai olhar, você vai repreender o comportamento, mas você vai declarar sobre a vida do seu filho, do seu marido. Você é um filho amado, você é educado, você é obediente, você é saudável, você é próspero, você é provedor. Essa é a maior função da mulher. Verdade. Essa é a maior função da mulher. Nós somos geradoras de vida. E não é só através de um filho que a gente gera vida. Não. Através das nossas palavras e do nosso posicionamento. De tudo. De tudo. É um dom. É um dom que Deus nos deu. Amém. Eu admiro muito. Antes eu nem admirava, queria ser mulher, né? Achava um saco ser mulher. Nossa, ser mulher é muito ruim. E quando a gente também toma posse desse, não só da sua identidade como um ser único, mas também do seu papel como mulher, e entende quanto é bom estar nesse papel, para mim mudou minha chave e mudou o meu olhar para as outras mulheres. Porque até então eu falava assim, se a mulher é um saco, óbvio que as outras também são um saco, né? Então, não tinha paciência, não queria, enfim, era bem desafiador. E hoje não, eu falo, eu admiro, eu busco admiração em cada mulher que passa na minha vida. Porque eu falo, todas elas têm algo muito especial e único. E eu busco passar para elas. Não tá vendo? Não, tô vendo. Tem sim, tem isso, tem isso, tem isso. Porque nem todas estão vivendo uma busca, uma jornada como a gente, de olhar para si mesmo e buscar em Deus quem nós somos, né? Isso. Porque no final é Ele que assina. A certidão de quem somos. Sabe o que eu acho interessante da função da mulher? Na Bíblia diz para o homem amar sua esposa, não diz? Sim. Ele não diz para a mulher amar. Não. Porque isso é intrínseco. Isso faz parte de quem a gente é. Sim. Deus nos fez para isso. Para Ele conseguir transmitir o amor dele aqui na Terra. Sim. Através de nós. Sim, sim. E homem, ele é muito mais para respeito, né? E é aí onde a mulher peca pela boca. Principalmente pelo comportamento, de crítica, de desonra, de desrespeito, enfim. E é por isso que você, mulher, mantenha a sua boca fechada. Se não for pra falar coisa boa. Se não for, respira, vai, fala que tá com dor de barriga, vai pro banheiro. Fica a dica. E depois...
Leva a Bíblia contigo, que lá vai ter a resposta para esse desafio que você está vivendo, eu tenho certeza. Uhum. E aí que a gente é provada também, né? Todo tempo. A todo tempo. Se a gente consegue, talvez assim, ó, tem um dia que você não vai conseguir ficar quieta. Tem um dia que você não vai conseguir não gritar. E aí você também ter compaixão com você mesma, né? Nesses momentos de desafio, pedir perdão, ok. Mas assim, não é tão gostoso um dia que você consegue. Sinto só tão... por hoje. Só por hoje eu não gritei. Só por hoje. Não. Ai, meu Deus, é só por hoje mesmo. Eu falo para meus filhos, eu falo assim, amor, filho, hoje eu não vou gritar. Só hoje. Filho, eu não vou discutir com você, tá? Hoje a mamãe está dizendo, se você não quer fazer, tá tudo bem. Vamos fazer assim, não faz. Eles vão lá e fazem. É bem assim mesmo. Mas hoje como uma mulher segura que sabe o que está fazendo, também ela passa isso para os outros, né? Não tem jeito. Deus. Principalmente para os filhos, né? Total. É a mulher que faz o homem ser homem. Exatamente. Filhos ou maridos. Filhos ou maridos, exato. E a filha, ela vai ser a cópia da mãe. E se deixa feliz, Michele? Pra mim, me deixa. A Michele de hoje, sim. A antiga. E Deus chegou sabe de na todas hora as certa, Não, né? eu falo. Se eu tivesse tido a Marina primeira, meu Deus, eu ia estar suando para colocar ela nos trilhos hoje. Mas Deus, não, ele não erra e é tão bom. Ela nasceu na hora certa. Amém. Tenho certeza absoluta. Então vamos orar. Não esquece de declarar na vida das suas Me perdi, né? A pessoa começa a falar que... Amigas, queridas, eu declaro sobre a sua vida Amém. Que você é uma mulher de Deus. Você foi escolhida Amém. por Deus antes mesmo de você ser gerada no útero da sua mãe. Você foi escolhida por Deus para viver a perfeição que é a sua vida. Amém. Eu declaro que hoje, ao acordar, no próximo dia, ao acordar, você vai acordar para uma nova vida. Amém. Você vai poder se olhar no espelho e reconhecer a perfeição de Deus refletida no espelho, porque você Amém, Jesus. a perfeição. Você foi gerada e criada à imagem e semelhança do Cristo. Amém. Então, tome posse dessa identidade. Talvez hoje você só consiga enxergar seus defeitos, só consiga enxergar as dificuldades na sua vida, mas eu quero declarar sobre a sua vida algo novo. Ao novo acordar, você vai abrir seus olhos de uma forma diferente, porque o olhar de Deus sobre a sua vida vai começar a ser revelado. Então, eu declaro uma nova vida, um novo olhar, uma nova perspectiva, um novo aceitar, um novo amor, que todas as mentiras que foram declaradas sobre a sua vida caem por terra agora. Mentiras sobre quem você era, sobre a sua identidade, sobre a sua capacidade, sobre o seu merecimento, caem por terra, porque o inimigo não é capaz de represar aquilo que Deus tem feito e já irá fazer na sua vida. Deus já liberou todas as bênçãos. O inimigo não tem poder de represar. E elas chegarão ainda este ano na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, uma nova vida, um olhar para dentro com amor, um olhar para a sua família, para o seu lar com sabedoria. Amém. A sabedoria que vem dos céus. Amém. Eu declaro uma nova vida, uma família com saúde emocional. Amém, Jesus. Uma família blindada contra as armadilhas do inimigo. Uma família que gera paz, que gera abundância, que gera prosperidade para esse mundo que é o reino do Senhor, que está sendo implementado aqui na terra. É isso que eu declaro em nome de Jesus para a sua vida. Bênçãos dos céus. Em nome de Jesus, eu recebi tudo aqui. Amém. Amém, amém. Querida, muito obrigada por você ter vindo aqui participado. E quero agradecer você que também esteve aí conosco. Eu tenho certeza que a sua vida, ela foi edificada. Eu tenho certeza que quando nós falamos de Deus, nós
recebemos um bálsamo em nossos corações. E eu creio que você é uma mulher amada mesmo. Então persista em se conhecer e ouvir mais da tua palavra, conhecer mais de Deus, buscar ler a Bíblia, buscar a presença do Espírito Santo. Não desista, irmã. Não desista, porque você nasceu, foi feita e criada para a glória de Deus. Amém? Então, até segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, não esqueçam. E se essa palavra tocou o seu coração de forma muito profunda, se você lembrou de alguém que está passando por algo parecido com a história da Sara, envie para ela. Faça você o papel de levar essa semente para outros lugares. Amém? Amém. Obrigado. Graça e paz. Uma semana abençoada.